Boa tarde a todas, todos e todes, né? Eu me chamo Yuri Natasha, eu sou assistente social e no momento eu estou como docente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que fica em Mossoró, né? Sou de Fortaleza, sou do Ceará, inclusive sou do ICA também, né? A Eveline lembrou aí, isso não constava no meu mini currículo, né, Adriana? Mas eu sou do curso de dança também. Então nós temos aí uma relação artística. Na verdade, vim para Mossoró, né, para justamente pesquisar nessa área, para realizar o meu mestrado em serviço social e direitos sociais. Então, essa é a minha profissão, assim, que eu exerço, né, cotidianamente. E no momento estou na condição de docente, né. Quero agradecer imensamente ao convite da Eveline, que é a minha colega aí de luta, né, que a gente se encontrou na UES. Nós somos formadas pela Universidade Estadual do Ceará. E o espaço em que a gente se encontrou foi muito especial, porque foi o espaço da militância. Quando eu entrei no curso, a Eveline já estava partindo para se formar, né? Então a gente se encontrou através de outros espaços da academia, da universidade, a exemplo de um espaço como esse, né? Que é um grupo de pesquisa e que enriquece tanto a nossa formação. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas que aproveitem o máximo que a universidade tiver, né? Para além do espaço da sala de aula. Então, eu já parabenizo a todo mundo que está aqui, né, que participa desse grupo. E também a temática, né, que eu acho que muito dialoga com o que vai ser discutido aqui hoje. Estudar a gastronomia brasileira, eu acredito, né, não sou da área da gastronomia, pode, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas eu acredito que passa pela essa formação sócio-histórica do nosso país, e isso dialoga profundamente com as questões de gênero, né, que eu acredito que a Eveline vai apresentar aqui, dando essa ênfase, porque eu já vi a defesa dela, né, da monografia da gastronomia, e eu sei como é que foi, eu sei que ela teve essa pegada. Então, eu queria saudar todo mundo, né, que está aqui presente, dizer que fiquem muito à vontade, se vocês quiserem colocar questionamentos no chat, perguntas direcionadas para alguma das meninas, né, a gente pode ver uma melhor forma de fazer essas perguntas, se ao final das duas falas, ou se a gente faz um intervalo e aí a gente vai passando para o debate. A gente pode ir conversando sobre isso. O tema de hoje é gênero, divisão sexual do trabalho na cozinha profissional e reflexões sobre os direitos das mulheres. E aí, para fazer esse debate, nós temos duas, né, palestrantes aí maravilhosas que vão contribuir dentro das suas áreas de pesquisa, que é a Eveline Landim e a Kelly Meire Campos, né, como a Adriana já fez aí um preâmbulo, a Eveline vai trazer essa discussão do TCC dela, da gastronomia, e a Kelly vai trazer essa reflexão mais no campo do direito, dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, né? E aí, cada uma vai falar em torno de 30 minutos, podendo aí se estender um pouquinho, né, uns 10 minutinhos, entre 30 e 40, e aí, posteriormente, a gente passa para o debate. Eu vou apresentar aqui a Eveline, que na nossa organização ela vai iniciar os trabalhos, e aí, em seguida, eu faço a apresentação de Kelly, para que a gente possa aproveitar essa tarde o melhor possível, tá? A Eveline Landim, ela é assistente social, mestra em serviço social, trabalho e questão social pela Universidade Estadual do Ceará, gastrônoma pela Universidade Federal do Ceará, né? E professora visitante da Escola de Saúde Pública do Ceará. Então, Eveline, são quase 2h30, então fica à vontade, você tem aí até umas 2h50, 3 horas, né, para fazer sua exposição. Boa tarde, né, a todos e a todos, né? Quero iniciar agradecendo ao convite. É muito bom estar de volta, né, à casa, mesmo que seja de uma forma ainda remota, né, mas é muito gratificante. E ainda mais gratificante, né, trazendo essa discussão, né, trazendo um tema que eu considero caro e super essencial de ser discutido, não só na academia, mas em todos os espaços, né? É uma temática que tem que ser discutida nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, né? E em todos os espaços possíveis com a sociedade de um modo geral. Eu vou apresentar, né, a minha fala vai ser em cima do meu trabalho de conclusão do curso, e eu vou colocar aqui para apresentar para vocês.
Vocês estão vendo? Ainda não, Vevé. Pronto, agora tá carregando. Agora a gente vê. Pronto, aí eu vou colocar aqui no modo apresentação, para ficar com a tela maior. Tá ok? Tá ótimo. Pronto, pois vamos lá. O meu tema, né, foi relações de gênero nas cozinhas profissionais, como a professora Adriana já falou, né? Tive como orientador o professor Leandro Xavier. O objetivo do trabalho foi trazer, né, as reflexões em torno das diferenças e desigualdades existentes entre homens e mulheres no campo da cozinha profissional. E aí, a partir disso, identificando e compreendendo quais os aspectos, né, estão relacionados a essas desigualdades, que culminam na reprodução, né, da violência, né, que perpassa pelo machismo, abuso moral, psicológico e sexual. E aí, a partir desse objetivo, para chegar nesse objetivo, a gente traçou uma caminhada, né? Eu não vou trazer a metodologia como eu trouxe no dia do TCC, mas eu vou dar uma situada, né, para vocês. Ao final, eu vou trazer, né, como resultado do trabalho, uns depoimentos bastante, ao meu ver, chocantes, né, que você fica assim, sem acreditar, mas são depoimentos reais, né? Esses depoimentos eu tirei dessa página do Instagram, a página Basta, né? Depois, quem quiser ir lá visitar, eu acho bem interessante. E aí, não tem, existem outras páginas, né, que trazem essa discussão aí sobre o feminismo, sobre questões de gênero, né? E aí, por que discutir isso, né? Qual a necessidade de trazer essa discussão, né, para o campo da gastronomia? E aí eu vou trazer alguns elementos. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que sair do senso comum, de quando a gente pensa em gastronomia, né? A primeira coisa que se vem é a preparação, né, de alimentos, né? Vem a questão da gourmetização, a questão do chefe em si, né? Já tem toda aquela imagem do chefe, de algo glamuroso, né? E aí eu venho com essa perspectiva de trazer a gastronomia, perceber a gastronomia por outro viés, né? Que é o viés mais social. Afinal de contas, a gastronomia, ela não é só isso, essa preparação de alimentos, né? Ela perpassa por outras questões, né? E aí, afinal de contas, a gastronomia ela é ciência, ela é arte, ela é política, ela é... O que mais? Ela é arte, ela é política, ela é ciência, ela é uma diversidade, né? A junção de vários elementos, né? Então, partindo dessa perspectiva de trazer outras temáticas, né, que podem ser discutidas na gastronomia, eu resolvi, né, trazer essa questão. E aí, não se limita só à questão de gênero, né? Acho que a gastronomia ela tem aí um leque muito grande, né, de questões dentro das questões sociais que a gente pode estar trazendo para a discussão, né? Como a fome, a precarização, né, do trabalho, desses profissionais nas cozinhas profissionais, né? A questão do adoecimento mental, já vi vários relatos, né, de adoecimento mental dos profissionais na cozinha, né? Então, são temáticas que eu acho que a gente tem que estar trazendo para meio que desmistificar esse conceito, né? Essa imagem de senso comum que se tem ainda da gastronomia. E aí, como foi que se deu, né? Assim, de fato, quando foi que eu bati o martelo que seria essa a temática que eu queria trazer? Partiu de 3 momentos, né? De 3 vivências que eu tive. E aí eu quero deixar bem claro que essas vivências, elas não se resumem somente a essas 3 vivências, né? Eu acho que desde quando a gente nasce, a gente passa por algumas experiências, né, que estão relacionadas com as questões de violência, né, que nós mulheres passamos no cotidiano.
Mas esses três episódios, eles foram assim, bem marcantes. E todos estão relacionados, né, com a cozinha. O primeiro foi, de fato, uma conversa com meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Todos os 3 já tiveram, né, vivência em cozinhas profissionais. E aí, quando eu disse que estava indo gastronomia, toda feliz, né, tudo, e aí a conversa que ficou no final, o produto final dessa conversa foi que eu saí com uma lista, né, assim, de qualidades que já estão postas, que dentro da concepção lá dos meus irmãos, eu, enquanto mulher, eu não tinha, né, esse perfil que era necessário. Ter agilidade na cozinha, você tem que ser ágil, você não pode em nenhum momento parar, né? Enfim, você tem que ter uma resistência física muito boa, você tem que ter paciência, porque na cozinha você vai escutar muito grito, né? E aí, às vezes, a paciência tem que ser necessária nesses casos. E a questão da força, né? Você precisa ter força. E aí eu fiquei pensando, pô, por que acham, né, que enquanto mulher eu não posso estar na cozinha porque, teoricamente, eu não tenho essas qualidades? E trazendo, né, para o nosso cotidiano, por quantas vezes nós mesmos não reforçamos, né, essas qualidades? Quando a gente chama, né, chama-se, ei, menino, vem cá, me ajuda aqui, pega essa mesa aqui e leva ali, tu que é homem e tem mais força, né? Ou seja, nós mesmos reproduzimos, né, essa imagem que a mulher é mais frágil, né? E que o homem é o que tem força, é ele que tem que carregar. Quando, na realidade, a gente poderia chamá-lo, né? Para ajudar, vamos aqui me ajudar a levar isso, né? Ou chamar as outras companheiras, né? E dizer, vamos aqui, nós vamos juntar e vamos levar, né? Não necessariamente tem que ser um homem, reforçar isso, que o homem tem mais força, né? Então, a partir dessa conversa, ela me trouxe essas reflexões, né? E aí a gente percebe que o machismo, né, já vem, é uma construção histórica mesmo, né? Por exemplo, os meus irmãos com essas falas super machistas, e que se a gente não encontrar estratégias de barrar, né, eles vão ser só reproduzidos. O segundo momento foi quando eu estava assistindo um programa, o MasterChef. Acho que todo mundo que é do campo da gastronomia acaba assistindo, né, esses programas. Eu, particularmente, hoje eu não assisto mais, ou não tenho interesse, mas na época eu estava assistindo, e aí um dos episódios, né, com cenas bem machistas, o cara lá todo o tempo mandando a mulher fazer trabalhos, né, considerado menos relevantes, né, como vá varrer o chão, pega ali a vassoura, vá varrer o chão. E aí eu fiquei pensando, pô, é um programa que está sendo televisionado para o mundo todo, né, talvez, não só para o Brasil. Acontece isso, esse homem fica todo o tempo desmerecendo o trabalho dessa mulher, mandando ela fazer trabalhos ditos, né, secundários. Imagina o que é que acontece quando não tem uma câmera, quando não tem, né, quando não está sendo televisionado. Se televisionado é desse jeito, então o que a gente espera que aconteça por detrás das câmeras, né, sejam bem piores. E aí, quando eu trouxer os depoimentos, né, que eu retirei dessa página, a gente vai ver, de fato, o que é que acontece, né, no cotidiano, aí, nas cozinhas profissionais com as mulheres. E o terceiro momento já foi depois que eu entrei na gastronomia, enquanto aluna, por diversas vezes, sempre na forma de brincadeira, né? Foi sem querer, querendo, mas com aquele fundo de verdade, né? Algumas falas desmerecendo, né, o trabalho de mulheres, né, de chefia de mulheres em algumas cozinhas. Não, ela não vai dar conta de jeito nenhum, é muito pesado. E aí até já vi relatos, né, de colegas nossas, até com relação à altura, né, de colegas dizendo assim, não, mas como você é baixinha, não dá para... Vai ter muito trabalho na cozinha profissional, vai atrapalhar a equipe, porque você não vai conseguir pegar
um utensílio que esteja mais alto, né? E eu, né, enquanto aluna, eu vivenciei de uma forma bem assim, foi na brincadeira, mas que na realidade é uma brincadeira cheia, né, de violência, quando era nas aulas práticas, quando na divisão de tarefas, né, dizia assim, ai, tu lava a louça, né, ou comigo ou com alguma das meninas, vocês lavam louça porque vocês mulheres, né, lavam a louça melhores do que nós homens, né, do que eu, e aí não sei lavar essa louça direito, lavo e eu enxugo, ou eu guardo, né, ou seja, como se lavar uma louça fosse algo, lavar direito fosse algo, sim, predestinado a nós mulheres, né, a gente que tem que, é só nós que sabemos fazer isso. E aí, assim, quando eu juntei tudo isso, eu acho que está na hora de trazer essa discussão, né, para a gastronomia. Até então, eu nunca tinha ouvido nada no curso, né, durante esse período de formação. E aí eu disse, não, acho que é relevante trazer essa temática, acho que nós precisamos, né, quebrar algumas barreiras. E estamos, né, nessa tentativa aí de desconstruir, né, de desconstruir algo que já é histórico, mas que nunca é tarde. E aí, partindo, né, para essa parte teórica, como é que eu ia fazer esse trabalho, como é que eu ia conversar entre as falas, né, os depoimentos e a teoria, ela tinha que conversar. E aí a gente começou pensando como é que se dá essa construção do ser mulher, né? Eu acho que todo mundo aqui, se fosse perguntar, né, o que é ser mulher, teria uma definição, né? E como é que se deu essa construção desse ser mulher? Como é um trabalho de graduação, claro que eu não trouxe, né, eu não me aprofundei tanto, né, nas discussões teóricas, mas eu fiz questão, assim, eu tentei trazer para o trabalho todos os autores que desfazem, os autores, né, mais relevantes que fazem essa discussão. E tentei fazer um resgate histórico, né, para que a gente compreenda que essa discussão de gênero, né, ela já vem há muito tempo. Os primeiros estudos relacionados com a questão de gênero, né, não é o termo gênero, porque o termo gênero, né, na realidade, ele só vem bem depois, mas com essa concepção de gênero que a gente já tem hoje, né, quem começou foi Margaret Mead, né, em 1930. Durante alguns anos, ela fez uns estudos etnográficos em Nova Guiné, e a partir desses estudos, ela percebeu que os temperamentos, as personalidades eram moldados pela cultura, concluindo que não era a base biológica, né? O corpo, né, os hormônios, que explicaria as personalidades de homens e mulheres em diferentes culturas. Ou seja, o fator determinante seria o aprendizado cultural. Então, a Margaret, ela introduziu isso. Até então, né, todos os estudos estavam voltados para a questão biológica. E aí, mais adiante, né, acho que todo mundo já ouviu falar de Simone de Beauvoir, ela vem e diz, né, no seu livro Segundo Sexo, que ela diz, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela vem reafirmando o que Margaret já vinha sinalizando, né, que o conceito de gênero, ele não está associado à biologia nem ao corpo, mas à vida social e à experiência individual moldada pelo contexto que constitui o ser mulher. Ou seja, nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a mulher ou a fêmea humana assume no seio da sociedade. E aí, a partir desse livro de Simone, O Segundo Sexo, e com essa frase, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, houve, né, um burburinho, e aí várias questões, né, surgiram daí. Por quê? Porque até então, né, a biologia ela era usada como um argumento central para explicar as diferenças de gêneros.
como se biologicamente os seres humanos pudessem justificar a divisão nas categorias homem e mulher, com base em comportamentos e características que se desenvolveria naturalmente, ou seja, é simplesmente, né, o biológico que rege tudo. A gente aí não leva em consideração o meio, né, a cultura em que essa mulher e que esse homem está inserido. E aí o termo gênero, né, no seu uso mais recente, ele apareceu, o termo mesmo, né, gênero, porque até então, Margarete e Simone, elas não usavam o termo gênero, né? Elas discutiam sobre gênero, mas ainda não se usava esse termo, né? E aí o termo ele apareceu mais recentemente entre as feministas americanas, que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo, né? A palavra indicava uma rejeição, né, ao determinismo biológico, como a gente pôde ver, né? Era a biologia que regia, né? Implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual. E aí, ser homem ou ser mulher, né, na verdade, é uma construção simbólica, ou seja, nessa perspectiva, o gênero deve ser compreendido como uma construção histórica, cultural, que não se vincula somente ao biológico, né? E aí, quando a gente pensa em sexo, sim, a gente vincula, né, as questões biológicas, mas quando a gente está falando em gênero, a gente tem que levar em consideração essas diferenças socioculturais, os papéis sociais, né? Tem que levar em consideração toda essa construção histórica e cultural. Aí, a partir daí, já com essa construção do que é ser mulher, né? Como vem se dando esse processo do que é ser mulher, a gente resolveu discutir um pouco sobre a divisão sexual do trabalho, né? O que seria essa divisão sexual do trabalho, né? Segundo o Hirata e Kergoat, né, a divisão sexual do trabalho surge na França em 1970, né, sobre o impulso do movimento feminista, né? Na mesma época em que estava sendo, né, discutido o termo gênero, né? E aí Biroli, né, vai falar o que é essa divisão sexual, né? Do trabalho. Ela vai dizer que falar de divisão sexual do trabalho é tocar no que vem sendo definido historicamente como trabalho de mulher, competência de mulher e lugar de mulheres, né? Eu tenho certeza que quando a gente pensa em trabalho de mulher, em trabalho de homens, né? Essas imagens elas dizem muito, né? Se a gente fosse fazer uma enquete aqui em qualquer lugar, né? Numa escola com adolescentes, o que é que você considera trabalho de mulher? Eu tenho certeza que ia sair essa imagem aí, né? A mulher na cozinha, cuidando do filho, né? Da casa, enquanto o homem, ele está no ambiente externo, né? Aí com a tecnologia, enfim, dois tipos de trabalhos bem diferentes, né? E aí essas autoras vão dizer que existem dois princípios, né? Que é o da separação e o da hierarquização, né? Ou seja, da separação a trabalhos de homem e trabalhos de mulheres, né? E os trabalhos de homens valem mais do que os trabalhos de mulheres, né? E aí eu lembrei do episódio lá do MasterChef, né? Quando ele ficou todo o tempo pedindo para ela lá varrer o chão, fazer trabalhos, né, secundários, e aí fica bem nítido, né? A separação e a hierarquização, né? A separação que o trabalho de homem era, no caso, preparar, né, aquele prato ali, e o trabalho da mulher, naquele caso, seria varrer o chão, e a hierarquização, né, o trabalho dele tinha muito mais valor, né, do que o trabalho dela, que era varrer o chão, né? Eu associei logo esse episódio. E aí, né, Falquete vem dizer que o trabalho considerado feminino, né, é a maior parte do trabalho desvalorizado, né? O trabalho que a gente julga ser, né, feminino, o trabalho doméstico, ele sim é desvalorizado, né? E Sidney, que é uma conterrânea nossa, né, vai dizer: as mulheres efetuam sempre majoritariamente
trabalho de mulheres, com condições de trabalho de mulheres, ou seja, trabalho informal, a precarização, né, abuso de todos os tipos, incluindo o assédio sexual. E aí essa imagem, né, acho que ela diz muito, ela fala muito por si só. No trabalho eu trouxe uma pesquisa do IBGE via PNAD, né, que ele fala justamente do quanto a mulher, da quantidade de horas, né, que as mulheres trabalham a mais, né, do que os homens. E aí, vamos ler aqui, diz assim, ele está lendo o jornal, aí ele diz, segundo um estudo do FMI, as mulheres trabalham mais do que os homens. Já leste essa notícia, querida? Raela, ainda não tive tempo. Por que ela ainda não teve tempo? Ela está com o menino, está com a pilha ali de conta, né, para pagar, está com a bolsa cheia, enfim, várias atividades, né? E nessa pesquisa, ela traz justamente isso, né? As mulheres, elas trabalham, né, em torno de 10 horas a mais do que os homens. Isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia, durante esse tempo da pandemia, com certeza, os dados irão aumentar, né? Eu acho que, inclusive, esses dias saiu a nova pesquisa relacionada a esses dados. E aí, mediante tudo isso, foi que a gente chegou na conclusão que a cozinha, sim, é obrigação para a mulher e é visto, né, como trabalho para o homem. E aí, é importante dizer, né, que homens e mulheres sempre estiveram envolvidos na preparação de alimentos nas cozinhas, mas em cozinhas diferentes, né? As mulheres estiveram e estão envolvidas nas cozinhas das casas e os homens nas cozinhas da rua, né? E isso, né, se a gente for fazer um resgate histórico das nossas próprias vidas, né, a gente vai perceber que a gente sempre esteve na cozinha. Eu, desde criança, sempre estive na cozinha, seja de uma forma direta ou indireta, né? Seja no trabalho dito secundário, né, na higienização de uma louça ou do próprio ambiente, enquanto os homens não, né, eles, e aí eu vou trazer o exemplo dos meus irmãos, né, nunca tiveram uma cozinha de casa, nunca vi ninguém preparando nada, assumindo, né, de fato, essa cozinha, mas todos já tiveram cozinha, né, da rua, né, as cozinhas profissionais. E aí, né, na gastronomia, quem é que vai contribuir para isso, né, para que isso aconteça? Né? Escoffier, né? Escoffier não era, ele dizia que, né, ele defendia que não era por tradicionalmente saber cozinhar, que nós mulheres, né, deveríamos alçar novos voos, né? A sua ocupação deveria ser a nutrição dos homens, ou seja, desde sempre, né, a gente sempre já colocado isso, né, na nossa cabeça, que a gente tem que tomar conta da casa, né, dos filhos, do marido. Quando a gente já aprende a cozinhar, eu tenho certeza aqui que muitos já ouviram isso, né, a gente sabe cozinhar, aí diz assim, já sabe cozinhar, já pode casar, né? Eu não escuto dizer isso para um homem, já sabe cozinhar, já pode casar, não. Eu escuto ao contrário, né? Já sabe cozinhar, então já pode colocar um negócio, né? E para a mulher, não. Então, são essas pequenas ações, falas do cotidiano, que às vezes passa despercebido, né? Mas que a gente precisa sempre estar alerta para não reproduzir, né? E aí, Escoffier também vai dizer que a ausência, né, ele acredita que a ausência de atenção aos menores detalhes é uma das principais razões pelas quais seus pratos parecem pálidos diante daqueles dos homens, que faz os pratos mais adequados a cada ocasião. Ele acha, né, que nós mulheres, nós não nos detemos aos menores detalhes, né? E na perspectiva dele, isso é importante. E ele vai dando continuidade, dizendo que... Oi? Não, Evelyn, desculpa, é só para te avisar que temos 5 minutos, mas que você pode se estender ainda mais uns 10 minutinhos se você for até os 40. Não tem problema, eu acredito. Tá bom. E aí, né, ele vai dando continuar dizendo, quando as mulheres aprenderem que nenhuma insignificância é demasiadamente pequena para ser desprezada, então iremos encontrá-las, né, à frente das cozinhas, dos clubes gourmets, dos hotéis. Mas até então, esses serão lugares nos quais certamente o homem reinará absoluto.
Só, né, que nós estamos aí construindo uma nova história, e sim, estamos, né, nas cozinhas profissionais. Só que adentrar nas cozinhas profissionais, sair da cozinha de casa para ir para uma cozinha profissional, assumir esse novo posto, também, né, é carregado de algumas consequências, como a gente, infelizmente, né, como a gente vai ver nas falas, né? E aí é importante entender, dentro desse contexto, que a cozinha profissional ela é a reprodução do patriarcado, né? Só lembrando que o patriarcado é um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. Ou seja, nós mulheres, né, somos considerados, fomos, né, e ainda somos por alguns homens, né, considerados propriedade. Então, o patriarcado ele ainda está muito presente dentro da cozinha profissional. E aí eu acho que já trago as falas, né, como essa, que a frase do chefe, né, ele diz: lugar de mulher não é na cozinha. Sempre que tem mulher na equipe, elas atrapalham mais do que ajudam. São umas merdas, né? Ou seja, o trabalho da mulher não é na cozinha profissional, mas é na cozinha de casa, como a gente sempre foi educado, né? Desde criança. Desde quando a gente ganha aqueles presentes, né, de criança. Eu sempre ganhei presente quando era criança, de coisas de casa relacionadas, né? Era a cozinha, era a panela, enfim. Enquanto meus irmãos relacionados a questões, outros tipos de brinquedo, né? Mas aí Eveline, eu queria só que você explicasse das falas de onde você tirou, né? Pronto. Eu já tinha falado inicialmente que essas falas dessa página do Instagram chamada Basta, né? Então, lá tem vários depoimentos, né, de várias mulheres aí do Brasil que trabalham em cozinhas profissionais, em restaurantes, em hotéis, né? E esse Instagram, ele surgiu com esse objetivo de reunir, né, esses depoimentos, uma forma de denúncia, né, e de mostrar para a sociedade, né, o quanto ainda temos que trazer essas discussões para o cotidiano. Então, aqui, né, o trabalho na cozinha, quando realizado por mulheres, né, mesmo que fora do lar, ainda carrega as hierarquias, né, da esfera doméstica, ou seja, é menos valorizado, goza de menos prestígio do que o trabalho culinário masculino, né? E isso ainda é muito perceptível, né? A outra, né, outro depoimento é: se você limpa a sua bunda como limpa esta panela, eu não vou querer transar com você. É um tipo de depoimento que a gente, às vezes, fica até engasgado, né? Assim, sem acreditar que, de fato, um homem, né, um chefe, abre a boca para falar isso, né? E aí é sempre comparando, né, fazendo essa comparação da mulher, né, a posição inferior, né, que a mulher ocupa na cozinha, né, e com suas tarefas. No caso, né, o caso da higienização dos utensílios, né, a gente sabe que entre o fazer ali, montar o prato e a higienização dos utensílios, né, a higienização dos utensílios é um trabalho, digamos, inferior. Mas a gente entende que quem trabalha dentro de uma cozinha não tem isso, né? Todo mundo faz tudo, desde a retirada do lixo, né, até a higienização, a montagem de prato, enfim. E aí ele vai relacionar, né, essa tarefa, né, a uma troca, né, a um ganho sexual. Ele, o homem, o chefe, né, deixa bem evidente ao falar que não vou querer transar com você, o quanto a mulher é tratada como objeto, né, ao relacionar a um objeto específico, né, no caso as panelas, né, a uma parte do seu corpo, né. Outro depoimento no restaurante onde trabalhei por 3 anos, o chefe me chamava de lindona e gostosa. Os homens eram chamados pelo seu nome. Quem aqui, né? Qual a mulher aqui que acho que nunca passou por isso, né? De não ser chamada pelo nome, né? Mas sim ser chamada por alguns adjetivos, né? Que na realidade são adjetivos que nós não queremos ouvir, né? E que acabam, né, sendo adjetivos que culminam no assédio, né?
Esse relato retrata, né, um tipo de violência bastante comum entre as mulheres, né, não ser chamada pelo nome, mas sim por adjetivos. É um tipo de assédio, ou seja, é um tipo de violência a que as mulheres, né, nós somos submetidas e quase naturalizados, sendo assim considerado normal. Porém, o próprio relato deixa bem evidente, né, que o restante da equipe masculina, os homens que compõem a cozinha, não há esse tipo de tratamento, né, entre aspas, não há esse desrespeito, todos são chamados pelo nome, né? E tal fato se dá pelo fato da mulher ser associada ao objeto, como já mencionado anteriormente, né? E por ser considerada, né, inferior, e aí o patriarcado está bem presente, né? Aí esse chefe se sente dono dela e chama, né, do jeito como quer, né? Como adjetivo que quer, né? Outro relato meu chefe me amedrontava segurando minha cabeça a 5 centímetros da fritadeira durante o serviço. Esse relato ele traz na tona a violência física, ela sim, ela existe dentro da cozinha profissional, né? E aí dentro, eu estou trazendo aqui a cozinha profissional, mas ela acontece dentro da cozinha de casa também, né? Em todos os espaços. Esse tipo de violência, ele não muito raro, dentro da cozinha profissional, ela é justificada como ritos de iniciação, né? Existem diversos ritos, e esse é um tipo de rito de iniciação, para ver se a mulher, de fato, vai aguentar, né? Se ela está pronta para enfrentar, né, a cozinha. A imagem que se tem de uma cozinha profissional, né? Que é aquela gritaria, que há grito, que precisa a mulher ser forte, enfim. Outro relato cada vez que o meu chefe passava atrás de mim na cozinha, pressionava forte o seu pênis contra a minha bunda. Pedi demissão e ganhei o processo que movi contra ele por assédio sexual. Ele disse para toda a brigada que eu perdi o processo. O meu chefe me encurralou dentro da câmara frigorífica e eu o rejeitei. A minha vida no restaurante passou a ser um inferno até vir a minha demissão, né? Esses depoimentos, né, essas falas, deixam bem claro que mesmo a mulher sofrendo todos os tipos de violência ainda é a culpada, né? A gente vê isso no cotidiano, relatos, né? Por isso que muitas mulheres não fazem a denúncia, porque tem medo, né? Tem medo de ser perseguida e vem a demissão, né? Vai perder o trabalho, mas ela precisa daquele trabalho, então acaba, às vezes, né, de fato, se submetendo a alguns tipos de violência, né, por conta disso. E aí é isso, gente. Eu não vou apresentar as considerações finais, porque eu acho que as considerações finais a gente pode trazer aí, né, para o debate, que, né, os vários caminhos para a gente tentar mudar e ver o que é que pode ser feito. Eu acho que eu ultrapassei o tempo, né? Mas acho que ainda está dentro do limite, né? Tá sim. Foi perfeita, Eveline, cravou bem direitinho. Muito obrigada pela sua exposição. Eu acho, inclusive, que é muito rico, né, o que você traz de contribuição, tanto do ponto de vista teórico, como você conseguiu fazer essa articulação com algumas teóricas aí bem conhecidas, né, mas você trazer essa análise para o campo da gastronomia, eu acho, dentro da minha, né, do meu lugar de leiga nessa área, eu acredito que tenha algum ineditismo, né, não que não tenha nenhuma pesquisa do mundo sobre isso, mas com certeza você é uma das pioneiras, eu acredito nisso fortemente. E aí, eu não vou me delongar também para a gente poder ouvir a nossa próxima palestrante, aí depois eu posso dialogar um pouquinho com a fala delas duas, e apresentar a Kelly Meire Campos. A Kelly é bacharela em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia, UNAMA, graduanda em Direito pela Universidade Federal do Pará e estagiária da 4ª Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Pará. Então, Kelly, seja bem-vinda. São 3h05, você tem de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição e fique à vontade. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, por estar aqui falando com vocês. Eu já tinha comentado que tem uma vantagem nos eventos à distância, é realmente essa oportunidade de estar compartilhando não só experiências de estados diferentes, mas de áreas diferentes também. O problema,
as questões de gênero hoje já são bem mais discutidas que antigamente. E quanto mais a gente falar, melhor elas vão ser compreendidas, até para que as vítimas tenham o suporte necessário. E que, na realidade, a gente sabe que muitos de nós sofremos, né, todos os dias, de forma velada ou não, esse tipo, seja de assédio, seja de assédio. Eu só estou colocando aqui minha apresentação, que eu ainda não. Agora. Bom, eu vou começar falando um pouco, como eu já fui apresentada, eu sou bacharel em Relações Internacionais. Em Relações Internacionais, eu já pesquisava gênero. Minha pesquisa foi sobre a ONU Mulheres. Eu utilizei o Foucault para falar um pouquinho de documentos referenciais, de documentos internacionais sobre o direito das mulheres. Agora, no direito, eu já defendi meu TCC. Eu falei mais uma vez sobre documentos internacionais, mas nesse caso eu falei sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando sobre um caso específico e aproximando um pouco a decisão da Corte Interamericana com a portaria do Ministério da Saúde do ano passado, que falava sobre aborto. E, além disso, eu estou como estagiária, né, na 4ª Promotoria de Justiça aqui do Ministério Público do Pará. A 4ª Promotoria é a Promotoria de Violência Doméstica e Familiar. Eu ainda não peguei nenhum caso sobre assédio, então a gente fica mais, de fato, na violência doméstica. E mais um pouquinho à frente eu vou tentar aproximar um pouco a Maria da Penha com os casos que acontecem até mesmo dentro das cozinhas profissionais. Eu vou começar falando um pouco sobre o papel do direito na sociedade patriarcal, porque as leis, elas acompanham a sociedade e elas já foram, sim, utilizadas como instrumentos de manutenção da colonialidade de gênero. E aqui eu trago 3 exemplos pontuais sobre como que isso foi utilizado. A gente teve no Código Civil de 16 uma capacidade relativa, né, da mulher casada. Então, o que era isso? No Código Civil se tinha a parte dos direitos e deveres do homem e dos direitos e deveres das mulheres. E, em muitas partes, as mulheres elas precisavam exatamente da autorização de seus maridos, né? Por isso essa relatividade. No Código Penal de 1830, a gente traz um exemplo muito pontual, mas muito importante, do homicídio que ele era atenuado por conta de adultério, né? Ele tinha uma atenuação na pena do homem se a mulher praticasse o adultério. E também no Código Penal de 1940, se permaneceu o crime de adultério, que ele só foi retirado de fato em 2005. É claro que ele caiu em desuso durante muito antes de 2005, mas ele só foi realmente retirado em 2005. E são exemplos do quanto o direito mantém se a gente não provocar essas discussões e se a gente também não provocar discussões no meio político para que aconteçam de fato essas mudanças e para que o direito esteja sempre conversando com a sociedade de forma positiva. Eu vou fazer um caminho bem breve, bem rápido, de 3 documentos que são importantes e que eles vão influenciar as leis brasileiras. Esse primeiro que eu trago é o maior, a porta de início do debate de direitos humanos no geral, e não só no direito das mulheres, que é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela vai estar trazendo exatamente que não se pode distinguir nem por gênero, nem por raça, e por nenhuma outra condição, homens e mulheres e tudo mais. Então, é importante que a gente fale sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
e todo esse debate que se tem sobre o feminismo e a importância do feminismo na construção dos direitos das mulheres, a gente lembre também que a corrente do feminismo que mais influenciou foi a corrente liberal, que é uma corrente que, infelizmente, não faz a interseccionalidade e um debate importante sobre raça. Então, o que a gente vê nesse caminho que eu vou mostrar logo inicial é que a gente está falando sobre direitos políticos, a gente está falando sobre direitos civis e mais no finalzinho sobre direitos reprodutivos, mas eu não vou adentrar nos direitos reprodutivos, que é uma terceira fase um pouco mais recente e que a gente ainda tem muitos empecilhos no meio internacional sobre direitos humanos das mulheres. Então, a porta de tudo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu trago a Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. É outro documento internacional, ele data de 1979 e é o primeiro documento que vai dizer o que é a discriminação contra a mulher. Eu peguei só o trechinho que fala exatamente do que é essa discriminação, que é exatamente a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo, o exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Esse documento é a porta para se discutir a discriminação contra a mulher. E o que a gente tem a seguir é a nossa Constituição, né? A nossa Constituição, ela também vai tratar, ela é de 1988, ela tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento anterior que eu falo, o Brasil, ele assina, então ele tem o papel de defender o documento internacional, tanto no meio doméstico, aqui dentro, então suas leis não podem estar infringindo aquilo que está acordado ali, como no meio internacional, por mais que atualmente a gente veja que no meio internacional o governo adote um posicionamento completamente contrário àquilo. Mas aí temos a Constituição de 88 fazendo exatamente essa não distinção, seja por gênero, de novo, né? Todos temos direitos iguais. E, por último, a Convenção de Belém do Pará, que ela aconteceu aqui no Brasil. Ela é uma convenção que ela não é da ONU, ela é da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Ela volta mais para a nossa realidade, ela sai um pouco daquela universalização da ONU e ela vem mais para o cenário latino-americano, por mais que tenha Estados Unidos e Canadá no meio. Mas ela aconteceu aqui em Belém do Pará e ela vai falar da violência doméstica, da violência contra a mulher, e vai traçar medidas políticas, medidas de enfrentamento também dessa violência. Eu quis trazer esses 3 documentos para mostrar exatamente a influência que o direito, que o discurso de direitos humanos internacional, ele tem na criação de leis domésticas, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho muito rápido da Lei Maria da Penha, que foi também uma influência direta de um caso que o Brasil perdeu no meio internacional, que foi o caso da Lei Maria da Penha, e que recebe o nome da lei. Mas eu quis demonstrar exatamente isso, não só a influência do direito na nossa sociedade doméstica, mas como esse direito internacional está influenciando o tempo inteiro na nossa elaboração de leis. E aqui eu trago alguns aspectos sobre as violações dos direitos das mulheres com relação já mais sendo direcionada à divisão sexual do trabalho. Eu coloco trabalho do cuidado, desigualdade salarial, assédio, os assédios na forma mais geral, e violências físicas como esses 4 acontecimentos que as mulheres enfrentam diariamente. No trabalho do cuidado, é interessante até se pensar que o trabalho do cuidado ele também está inserido a parte da cozinha, não profissional, mas a cozinha doméstica, né, de dentro de casa.
ele não é remunerado, a gente sempre discute que mulher tem, às vezes, 3, 4 jornadas, porque ela chega em casa, como já foi falado, ela chega em casa, ela vai ter que cuidar e tudo mais. Então, esse trabalho do cuidado, que é colocado como biológico, e na realidade é um papel extremamente social que é colocado à mulher, ele também está inserido na questão da cozinha, dentro de casa. E aí em seguida, a gente tem a desigualdade salarial, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e os assédios. Aqui eu trago essa diferenciação nesse gráfico da mulher no mercado de trabalho, a diferenciação de rendimento de homens e mulheres, né? As mulheres são essa linha lilás, mais abaixo, e os homens ali mais acima. E aqui eu vou estar mostrando, no aspecto geral, como é que essa desigualdade salarial se dá, e numa fala do Fórum Econômico Mundial, que não é desse ano, foi se eu não salvo engano, de 3 anos atrás, que a gente só vai chegar numa igualdade salarial entre gêneros daqui a 257 anos. Então, é um caminho que a gente ainda tem muito a percorrer. E o Brasil, nesse cenário internacional, ele vai estar ocupando, ele é o 130 de 153 países, no quesito de igualdade, né? De quanto os nossos salários ainda são díspares. E aqui eu vou trazer o direito doméstico, o nosso direito. O nosso direito, ele tenta impedir a desigualdade de salários. Esse primeiro artigo, ele é da Consolidação de Leis Trabalhistas, e ele exatamente vai falar, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Então, assim, nossa lei proíbe. E a gente também tem em votação um projeto de lei que ele estabelece uma multa para as empresas que ainda pratiquem essa desigualdade salarial. Esse projeto de lei, ele ainda está sendo votado, inclusive ele voltou para o Senado, ele estava para ser assinado pelo presidente, voltou para o Senado, e ainda está a passos de ser aprovado, né? Então, assim, o direito já faz a tratativa dessa proibição, mas a gente vê que empresas não respeitam, e por conta disso o direito, de novo, precisa intervir para que seja criada uma multa, e quem sabe assim as empresas consigam não, que as empresas cumpram essa igualdade salarial que é completamente descabida, né? São as mesmas funções, são muitas das vezes a mesma carga horária, se não dobrada, porque a mulher acaba trabalhando até mais, e ainda assim, né, as empresas não respeitam. E aí eu entro no assédio moral, que é o que mais está atrelado à fala anterior, né? O assédio moral, que pelo menos no que a gente vê, ele é uma das violências mais veladas, e não é velada. É mais velada porque às vezes as vítimas elas têm muita vergonha, e elas ficam ou com medo da penalização dentro do próprio trabalho, elas ficam com medo do que a sociedade pode falar se elas chegarem e falarem. A gente tem vários exemplos de assédio sendo escancarados de pessoas famosas, e que a vítima, infelizmente, é a primeira a ser colocada em dúvida, né? A gente ainda não está preparado a acolher essas vítimas. Então, a gente vai ter o assédio moral. E o que vai ser esse assédio moral? Ele é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. Qualquer conduta abusiva manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Então, qualquer meio, seja simbólico, seja literal,
que vá causar dano e que vise constranger pode ser caracterizado como um assédio moral. E aqui são as leis que estão para proteger do assédio moral dentro do trabalho. Eu até acabei esquecendo de falar, mas às vezes a gente confunde as formas de chamar, né? Tudo a gente chama, a imprensa chama de assédio, nem sempre é assédio. No direito a gente tem as palavrinhas mais técnicas. Mas como eu vou falar das outras violações mais à frente, aqui a gente está tratando exatamente do direito moral, que acontece dentro do ambiente de trabalho. Aqui temos Constituição Federal, de novo, o Código Civil e a Lei 8.112, que vai falar exatamente dos deveres do servidor público, porque a gente ainda vai ter essa diferenciação do assédio moral acontecer dentro do ambiente de trabalho na empresa privada e aquela que acontece dentro do ambiente público. A classificação e tipologia do assédio moral eu trouxe mais para mostrar que o assédio moral ele não precisa necessariamente ser do chefe para o subordinado. Ele acontece entre pessoas da mesma linha de hierarquia, por mais que ela seja mais frequente entre chefes e colaboradores, ela pode sim acontecer entre colaboradores da mesma linha. E é exatamente por aquela ideia mais ampla de que o assédio moral ele acontece de forma simbólica, ele pode acontecer de gestos, de palavras. O grito, ele pode ser um assédio, mas ao mesmo tempo chegar e falar baixinho pode ser um assédio. Então, assim, eu trouxe mais a nível para demonstrar que o assédio moral ele não é só entre chefe e colaborador, mas ele também é entre pessoas que sejam colegas. E a grande diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. Só de se imaginar colocar os dois um do lado do outro, a gente já sabe que vai ter uma diferença muito grande entre falar de assédio moral e assédio sexual, pela própria conotação, né? O assédio sexual ele vai ter dois tipos que estão aí, o por chantagem e por intimidação. O por chantagem é uma investida sexual que ela vai ser, ou quando se aceitar ou rejeição, a pessoa vai estar ali praticando efetivamente uma chantagem. E o assediador, para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada. Ele vai ameaçar demitir ou ameaçar contar alguma outra coisa. A questão do assédio sexual, ela também envolve outros crimes, como calúnia e difamação, que vão estar inseridos, e é por isso que torna um crime tão complexo. Porque a gente vai ter, às vezes, ele dizer, olha, se tu não fizer, eu vou dizer que tu é aquilo, 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 e a mulher amedrontada, com medo da reputação, seja, digamos, dentro de uma cozinha profissional, visando a proteção da carreira dela, ela vai se dispor àquela situação. Então, a gente vai ter outros crimes acontecendo que vão estar abarcados exatamente no assédio sexual. E o por intimidação, né? Que vão ser todas as condutas que resultem num ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou humilhante. As condutas elas podem não se dirigir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em particular, mas sim, digamos aí, eu coloquei um exemplo, numa exibição de material pornográfico no local do trabalho. Então, ele é menos, nessa segunda hipótese, nessa de intimidação, ele é menos particular. Ele pode estar ainda mais permeado dentro do ambiente de trabalho. E esse último é a capitulação do Código Penal. O que o nosso Código Penal traz sobre assédio sexual? Ele vai trazer exatamente assim, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. O assédio sexual ele tem uma pena de detenção de 1 a 2 anos. E em seguida eu vou falar dos aspectos desse assédio sexual, não só na esfera do meio penal, mas
também as consequências do direito do trabalho e do direito civil. Por quê? A mulher que ela é assediada, ela pode sim pensar nesse descumprimento das obrigações contratuais, né? E aí a gente tem, como eu já venho demonstrando, o artigo da CLT e também os 2 artigos da CLT, assim como a rescisão indireta. E no que seria, dentro de uma situação tão drástica como o assédio sexual, o que essa rescisão indireta de contrato ela traz de vantagem num cenário tão complicado, difícil mesmo para a mulher? Esse direito de extinguir o vínculo trabalhista vai permitir que a mulher receba todas as parcelas devidas na dispensa imotivada. Então, assim, é uma proteção pequena desses direitos do trabalho que a mulher tem com relação a um crime que abala tanto psicologicamente ela. E esse último tem a questão da indenização, é o dano moral, né? Além do direito do trabalho, a gente tem aí o direito civil tentando diminuir o máximo possível esse dano moral que a mulher tem por conta dessa situação. E aqui eu trago alguns exemplos de provas, e é difícil a gente falar de provas quando a gente está falando de direito de assédio sexual, porque, enfim, as pessoas estão trabalhando, digamos, numa cozinha. Como é que uma pessoa vai puxar um celular para gravar? E aí a gente também precisa do apoio dos colegas de emprego para estarem ali. Então, a gente tem gravações telefônicas, cópias de mensagens eletrônicas, bilhetes, e o principal são os relatos das testemunhas. Então, se a mulher tem um apoio dos próprios colegas de emprego, é por isso que é tão importante se discutir sobre assédio nos ambientes de trabalho no geral, é porque se precisa do apoio também de homens o tempo inteiro, para que eles possam estar ajudando sempre que eles percebam uma situação desse tipo. E aqui eu coloco alguns indícios sobre o assédio sexual, né? São 3 indícios, essas orientações, elas são orientações do Tribunal Superior do Trabalho. Eles fazem cartilhas sobre assédio moral e sexual, exatamente na tentativa de que se diminua e se acabem com os casos de assédio. Então, eles trazem 3 indícios: receber propostas constrangedoras que violem a liberdade sexual, ser vítima de chantagem em troca de benefícios ou para evitar prejuízos, e passar por intimidação ou humilhação. São 3 indícios que o assédio sexual esteja acontecendo. E aqui são como denunciar, né? A gente tem, em casos de agressão consumada, e quando eu falo aqui a agressão consumada, é a violência física, tá? Porque a agressão consumada pode também acontecer uma agressão psicológica, que é o que mais acontece. Mas aqui no caso da agressão física, aconteceu a agressão física, o que fazer? De primeiro e de cara, o boletim de ocorrência. Depois do boletim de ocorrência, a gente tem exatamente o exame de corpo de delito, e no boletim de ocorrência é importante ter todos os dados do agressor, às vezes nem sempre é possível, mas o maior número de dados dele, o exame de corpo de delito e comunicar a chefia imediata. E aí a gente também tem um grande problema nessa comunicação da chefia imediata. Vai depender muito do local de trabalho, onde a mulher está, e aí a gente vem de novo na separação um pouquinho do âmbito privado e do âmbito público. No âmbito privado, se tiver um conselho da profissão, procurar por ele, um sindicato, procurar por ele, para ter esse apoio, e ir até a chefia imediata, até para explicar o que está acontecendo. No caso de ameaça à agressão ou agressão verbal, é interessante que eles colocam como opção fazer um boletim de ocorrência virtual. Por que não dá para fazer esse boletim de ocorrência virtual no caso da agressão física? Por conta do exame.
né, do exame de lesão corporal que a mulher vai precisar fazer quando ela é agredida fisicamente. E, então, ele coloca de novo como informar por escrito a chefia imediata, né, e os dados pessoais de testemunhas no boletim de ocorrência. São questões mais técnicas que essas vítimas vão precisar ter, além do suporte psicológico. E aqui eu trago as duas violências físicas só para se ter uma diferenciaçãozinha mais a âmbito penal do que é uma vias de fato e o que é uma lesão corporal. Há vias de fato, que não é um crime propriamente dito, não fugiu a palavra, mas ela não está no Código Penal, é uma contravenção penal, a vias de fato. E a lesão corporal, a vias de fato, normalmente, na violência doméstica, o puxão de cabelo, a agressão física que não deixa uma marca. A gente precisa capitular de uma forma e a gente capitula como vias de fato. E a lesão corporal é qualquer agressão física que te deixe um hematoma, uma marca, um arranhão, e é por isso o exame de corpo de delito é importante nesses casos. E aqui é a Lei Maria da Penha. E aí eu trago até um caso um pouco recente de aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito do trabalho. A gente teve um caso recente de uma empregada doméstica, que ela foi agredida por um patrão, e no caso eles capitularam como Lei Maria da Penha, porque ela estava inserida no meio familiar, e já tinha muitos anos, então ela tinha também a questão da relação íntima com eles, e o juiz entendeu que sim, que cabia a Lei Maria da Penha. Por isso que eu tentei trazer essa relação na questão exatamente que a gente traz aqui, o capítulo 5, ele fala diretamente da violência, né? Então ele vai dizer que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Essa é a primeira, toda vez quando chega um boletim de ocorrência do Ministério Público, a gente precisa desses itens para exatamente ver se foi uma violência doméstica ou se é questão de vara comum, né? Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E aí a gente coloca no âmbito da unidade doméstica, que é dentro de casa, mas é importante aqui, no caso, a gente falar que não precisa ser dentro de casa, né? E aí, ali no terceiro, a gente tem em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. As pessoas elas não precisam morar na mesma casa para acontecer uma violência que a gente encaixa na Lei Maria da Penha. E o que traz de diferença se a pessoa é agredida, acontece uma lesão corporal, e a gente consegue aplicar a Lei Maria da Penha? A pessoa tem o direito das medidas protetivas de urgência, né? O agressor ele não pode se aproximar da vítima. Em alguns casos isso é super importante. E aí a gente tem nesse terceiro exatamente talvez a possibilidade dessas agressões de dentro da cozinha poderem estar sendo da cozinha profissional poderem estar acontecendo, né? Porque muitas das vezes se tem pessoas até da mesma família trabalhando ali dentro, ou não, mas que tem uma relação íntima de afeto, não íntima de propriamente dito amorosa, mas íntima de afeto, e que essas agressões possam estar acontecendo, seja a agressão não só física, mas como a ameaça e a violência psicológica, que sempre perpassa. Toda vez que tem ameaça, a gente também tem a violência psicológica. Aqui, eu só coloquei para falar de outros dois crimes, mas que aqui não cabe nos assédios. O assédio sexual, ele engloba esses dois aqui, porque são
são modus operandi do assédio sexual. Mas quando a gente não está no ambiente de trabalho, acontecem esses dois crimes aqui. A gente deixa o assédio sexual de lado, que ele vai acontecer no ambiente de trabalho, e vai acontecer exatamente os crimes contra a liberdade sexual, que a gente teve casos bem repercutidos há anos atrás, seja dentro de ônibus, né, dos transportes coletivos, ou em outros lugares. Então, a gente vê crimes contra a liberdade sexual, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Né? Foi o caso do transporte público, que o rapaz estava fazendo um ato libidinoso com a moça. Ele foi condenado e eu fui olhar ontem se ele tinha sido condenado, mas já tem um certo tempo. E aí a pena dele, né, de 6 a 10 anos. Esse caso, o artigo 213, ele é o do estupro. Tá? Ele é nomeado como o do estupro. Mas é porque normalmente a gente acha que estupro ele é só a conjunção carnal, né? Que é o ato sexual propriamente dito. Mas ele não é, né? Ele também é o ato libidinoso, ele também é considerado estupro. É por isso que eu digo que às vezes a mídia, na hora de utilizar as palavras, ela ou coloca tudo como assédio para simplificar a notícia, ou então ela coloca o estupro só como esses casos mais graves, mas não, né? A gente não precisa ter conjunção carnal para que se tenha estupro, como via até de proteção maior das vítimas. A gente não tem só a violência física na questão do estupro, né? A gente tem a violência psicológica, a gente tem essa violência de gênero em cima da mulher. E a importunação sexual, que foi incluída no nosso Código Penal mais recentemente, né, que é praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objeto de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Foi o caso se eu não me engano, do homem que gozou em uma mulher dentro do transporte público. Então, aí veio o crime de importunação sexual. Então, a gente tem esses outros dois que no ambiente de trabalho eles vão ser assédio sexual, mas que fora do ambiente de trabalho as vítimas também têm uma proteção do Código Penal. Outra questão com relação, e essa é a última, sobre a Lei Maria da Penha e até um pouquinho desses dois últimos crimes, a gente sempre é muito divulgado que a mulher não pode mais retirar o boletim de ocorrência, né? Ela faz o boletim de ocorrência e não tem como ela retirar a denúncia, no caso da lesão corporal. Que de fato é verdade, o boletim de ocorrência, depois de registrado, se o Ministério Público entender que teve lesão corporal, ele vai ofertar a denúncia, porque eles são crimes de ação pública. Então, o Ministério Público ele tem essa questão. E quando a mulher vai na delegacia, ela só precisa informar que ela quer representar quando é um crime de ameaça. Aí ela precisa deixar claro que ela quer representar criminalmente, porque o crime de ameaça em si, ele é um crime de ação pública condicionada. Então tem a vontade da mulher. Mas o de lesão corporal, não. E é exatamente, não tem essa questão da vontade da mulher, pelos casos que a gente tem de reincidência de violência e de ameaça do agressor, de que se for na delegacia, ele vai matar, ele vai bater, ele vai fazer algum mal para os familiares. Então, nesses crimes contra a liberdade sexual, eles também eles são de ação pública, né? Havendo uma gravação, uma filmagem, alguma coisa que comprove, o Ministério Público oferta a denúncia, não precisa necessariamente de um advogado. A questão toda do advogado é que o advogado ele faz o acompanhamento da vítima, sempre esclarecendo de forma muito mais detalhada do que está acontecendo nas questões de lesão corporal e de liberdade sexual. É essa a importância do advogado, ele está ali para esclarecer,
cada detalhe, mas são crimes que no aspecto penal não é necessário. E era isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu não tenha extrapolado o meu tempo. E mais uma vez eu deixo meu agradecimento pelo convite. Obrigada, Kelly. Você, assim como a Eveline, foi nos 35 minutos gravada. Eu tenho muita dificuldade de cortar as falas, por isso que eu fui percebendo que você estava se encaminhando e achei melhor não interferir. Agradecer imensamente, né? Porque, de fato, o que tanto a Eveline como o Kelly trouxeram é uma complexidade de informações, né? De acessos, de teoria e de articulações que cada uma delas por si só daria uma manhã inteira, uma tarde inteira, né? Só nessa discussão. A gente teria muita coisa para falar. Inclusive, eu também teria muita coisa para falar, né? Mas eu vou tentar ser o mais sintética possível, porque a gente teve algumas perguntinhas no chat, e eu acho que é mais interessante a gente priorizar esse momento do debate, do diálogo com a turma, tá bom? Mas eu vou falar, destacar algumas coisas bem pontuais mesmo. Pontuais, mas muito mais estruturais, né? Digamos assim. Eu queria só chamar a atenção para esse debate, né, para o debate de gênero, das relações sociais de sexo, e aí tem inúmeras nomenclaturas, né, dentro de diversas perspectivas teóricas, de que não se trata de uma pauta ou de uma questão unicamente cultural, que a gente costuma muito dizer, mas isso é uma questão cultural, mas isso dos homens baterem nas mulheres é uma questão cultural, está no pensamento, é da cultura daquela sociedade, e de fato está. Mas essa cultura, ela tem uma base material, né? Ela está assentada numa estrutura de sociedade, e é uma estrutura de sociedade capitalista. Então, não tem como a gente desvincular esse sistema socioeconômico que a gente vive desse modo de organização. Mas como assim, né, Yuri? O que tem a ver? Essa divisão sexual do trabalho, que eu não vou me aprofundar porque as meninas já explanaram super bem, ela é uma expressão direta do modo como nós nos organizamos, né? Homens e mulheres são explorados na sua força de trabalho, e aí eu acredito que vocês, na relação aí com a cozinha, né, com a gastronomia, vivenciam isso, assim como uma classe trabalhadora de uma forma ampla. Mas as mulheres, além de terem a sua força de trabalho explorada, elas têm uma dimensão de apropriação do corpo delas, né? Que quem discute muito isso são as feministas francófonas, mas tem muitas outras teóricas que também trazem essa reflexão. Então, perceber que essa divisão sexual do trabalho, ela é funcional para a reprodução desse sistema, porque, veja, se eu falo em divisão sexual do trabalho, eu falo em trabalho de homem e trabalho de mulher. Trabalho de mulher é aquele que fica mais restrito ao ambiente doméstico. E isso, para mim, assim, quando eu vi a exposição de Eveline, foi o que ficou mais presente e visível nessa articulação da cozinha, da gastronomia, né? Porque, historicamente, como tanto Eveline como Kelly colocaram, as mulheres sempre tiveram no espaço da cozinha, né? A cozinha era delas, é esperado que elas façam o alimento, que elas cuidem da família, que elas estejam nessa esfera do trabalho reprodutivo e que os homens estejam na esfera do trabalho produtivo. E não é à toa que, contemporaneamente, a gente identifique que nas cozinhas profissionais, os grandes chefes, os grandes nomes, né, os caras que têm mais destaque, contraditoriamente, são os homens e não as mulheres. Ora, como assim? Se as mulheres historicamente sempre dominaram o espaço da cozinha, se as mulheres é que têm que cozinhar e que têm que produzir ali a vida doméstica, por que então, no espaço da cozinha profissional, ou de valorização, ou de chefia, né, quando se fala em cozinheiro, é aquela mulher que está ali no tacho, ou que historicamente esteve na senzala, né, como uma mulher escravizada, produzindo ali a comida do senhor de engenho, e quando se fala em chefe, quando fala naquele status, né, comercial e midiático, se remete muito mais a figuras masculinas, né, quando a gente assiste esses programas que a Eveline também trouxe. Então, eu estou só jogando aqui ideias, porque eu acho que vocês ainda podem discutir muito esse tema futuramente, ele não se esgota aqui, né. Queria destacar também uma outra dimensão que é fundamental nessa perspectiva de estrutura de sociedade, que é perceber não apenas essa estrutura material a partir de um olhar de classe, mas também de um olhar de raça e sexo, né? A gente está aqui falando muito de gênero, da divisão, as meninas trouxeram informações importantíssimas sobre a desigualdade salarial que se presencia até hoje,
Mas a gente tem que perceber também que no interior desse grupo de mulheres na sociedade, existem também distinções, né? As mulheres não são um grupo homogêneo. A gente tem aí uma classificação hierárquica que coloca, por exemplo, as mulheres negras numa condição de muito maior opressão e exploração. E isso não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma coisa da militância, não é uma coisa que está na moda, né? É uma coisa que a gente verifica com dados, a gente verifica com pesquisas, né? Tem pesquisas que apontam que mulheres brancas, por exemplo, têm uma remuneração maior do que homens negros, que homens negros têm uma remuneração maior do que mulheres negras, e de que homens brancos têm uma remuneração maior do que mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Então, tem toda uma diferenciação aí que convoca da gente também reflexões particulares, a partir dessas experiências, né? Quando eu vou me colocar nos espaços, quando eu vou refletir alguma questão nesse sentido, eu tenho que pensar a partir dessa diversidade, né? A partir dessa imbricação entre raça, classe e sexo, né? Porque raça, classe... porque nos meus estudos, eu estudo, na realidade, as mulheres em situação de rua, né? Que não tem muito a ver aqui com o tema, mas se a gente for cavar, talvez tenha. Aí eu utilizo mais a categoria sexo, mas é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode dissociar a dimensão de raça, classe e gênero, né? A gente tem que estar sempre fazendo esse recorte também. Quem são essas mulheres que são... que tem maior acesso a, por exemplo, a chegar a um curso de gastronomia, a acessar uma cozinha profissional e a conseguir cargos mais altos, né? Essas mulheres têm cor, essas mulheres têm classe, né? E elas vão acessar diferentes dificuldades ao longo desse processo. Então, assim como todas as relações sociais que a gente vivencia em sociedade, a partir do que as meninas colocaram, eu vejo que isso também se reflete no espaço das cozinhas profissionais e da cozinha doméstica, né? Não à toa, historicamente, o trabalho doméstico ele é tão invisibilizado e tão recentemente foi aprovada uma lei para a sua remuneração. E também não à toa, a maior parte dessas mulheres são mulheres negras, né? Então, é só uma sementinha, que se a gente fosse aqui discutir também daria outro pancão, né, de debate, mas para vocês irem aí tomando gosto para discutirem isso. Como que é isso na gastronomia? Como é que isso foi construído? Como é que lá na nossa formação sócio-histórica, já que o estudo é sobre gastronomia brasileira, né? Como que lá, na época da colonização, né, em que havia essa divisão aí muito demarcada do espaço da senzala, do espaço das mulheres escravizadas, que ficavam mais vinculadas ao ambiente doméstico e que, portanto, ficavam mais à frente das cozinhas. Como é que isso aparece hoje em dia, né? Como é que a gente consegue visualizar essa distinção entre a cozinha doméstica e a cozinha profissional? Como que eu consigo ver isso no meu trabalho? E quais são as estratégias que a gente pode pensar coletivamente, porque também não parte de uma mudança individual, né? A gente tem um discurso muito de que a mulher tem que se empoderar, a mulher tem que tomar outras atitudes, a mulher tem que entender que ela pode, sim, ela pode tudo, ela sim tem que se conscientizar desse processo, mas não é um processo individual unicamente, né? Ele passa pela organização coletiva, ele passa por esse entendimento estrutural, e era só mesmo essa sementinha que eu queria apostar aqui, para que vocês possam aí estar refletindo futuramente e a gente continue dialogando. Eu queria passar agora para ler aqui rapidinho, porque não são muitas questões, então eu acho que dá para a gente dialogar um pouco. Algumas perguntinhas que apareceram aqui, apareceram mais no momento que Kelly estava falando, mas aí se a Eveline se sentir à vontade, né, eu acho que ela pode também estar contribuindo. A Natália Viviane coloca assim: como as empresas conseguem burlar essa equidade salarial? O que falta para fazer valer? Isso foi no momento em que a Kelly estava apresentando, dizendo que é uma legislação, né, uma lei, as empresas brasileiras são proibidas de remunerarem diferentemente, mas a gente sabe que tem inúmeras pesquisas que apontam que, inclusive, mulheres com grau de escolaridade até maior do que alguns homens, no mesmo cargo, chegam a receber, em média, até 30% menos. Obviamente, já deve ter tido algumas mudanças, né? Tem algumas pesquisas que apontam esse dado, tem outras que apontam uma pequena diferença, mas está aí, está presente. E aí foi nesse contexto que eu estava aqui atenta, que eu vi que a Natália perguntou isso. A Adriana perguntou: por que a pena é tão pequena no Brasil? 2 anos de assédio sexual. Como é nos outros países? Vou fazer um pequeno blocozinho aqui, se tiver muita mais, a gente faz outro. Mas eu acho que vai dar para a gente dar conta aqui.
A Adriana também perguntou, a Lei Maria da Penha se aplica às cozinhas profissionais? Né? Ela disse que ficou com dúvida, porque conversando com a defensora pública aqui do Ceará, ela relatou que também poderia acionar a Lei Maria da Penha, né? Para a cozinha profissional, ela ficou nessa dúvida. Aí ela destaca que são informações maravilhosas. E a Natália, por fim, pergunta, como podemos rebater o discurso do empregador que deixa de contratar mulheres por questões como a licença maternidade? Um desafio, né? Gente, são 10 para as 4. Eu acho que eu posso já passar para as meninas. Eu não sei se Kelly quer já começar, já que tem muitas questões do direito. E aí, se quiser já arrematar aí com as suas últimas contribuições, aí a gente passa em seguida para a Eveline, caso ela queira comentar alguma pergunta e fechar com a fala dela. Pode ser assim? Por mim, sem problema. Pronto. Pois, Kelly, eu acho que, como a gente começou um pouquinho atrasada, a gente pode dar uns 10 minutinhos para a Kelly e mais 10 para a Eveline, a gente acaba 4h10, pode ser? Pode ser. Que é crueldade, né? Essas perguntas tudo ela responder em 5 minutos. Então, fica à vontade, Kelly. Tá, eu vou começar aqui da primeira, que era sobre as empresas, né? Como elas conseguem burlar. É exatamente porque elas conseguem burlar que tem esse projeto de lei, né, para multar. A gente tem essa dificuldade, é uma dificuldade do sistema jurídico brasileiro, que ainda é patriarcal. A gente tem, assim, a dificuldade tremenda de colocar em prática a própria Lei Maria da Penha. A gente é bombardeado todos os dias por casos de feminicídio no país inteiro. Aqui em Ananindeua, só na promotoria de violência doméstica e familiar, são 7.000 processos. Então, assim, a gente tem mais de 60% dos processos que estão acontecendo são por violência doméstica e familiar. Então, é um problema que a gente tem de tornar essas leis eficazes. E uma delas é essa questão da paridade salarial, que as empresas burlam. Eu não sei nem como te explicar que elas burlam, mas não é nem que ninguém fale nada, afinal de contas tem aí as pesquisas mostrando, e às vezes são empresas grandes, conhecidas, reconhecidas. E como é que um empregador que depende daquela empresa vai poder questionar se aquilo dali muitas das vezes é o ganha-pão dele? É por isso que às vezes não, por isso que o direito se põe nesse papel de bater lá na frente nessas empresas grandes. E não só as grandes, as pequenas também, o que torna ainda mais complicado, né? Porque numa empresa pequena, se ela não paga o salário igual, o salário ele é menor, aí a pessoa ela tem mais necessidade ainda daquele salário para sobreviver e se coloca assim muito, muito por cima, vai se deixando tudo no superficial e não se vai atrás a fundo. E é por isso que existe esse projeto de lei. Quem quiser pesquisar, é o que eu falei. Esses últimos dias saiu uma notícia de que o projeto de lei estaria retornando para o Senado e que se estaria questionando muito esse retorno dele exatamente pelo governo que a gente tem. E aí a gente fica com medo das mudanças que podem ser feitas, que a gente precisa de que essas empresas sejam multadas, né? A gente tem uma lei proibindo, elas não cumprem, então que se venha a multa para quem sabe assim diminuir. Então tem essa questão que a gente ainda tem o governo, né? Por isso é tão importante que a gente saiba os deputados e os prefeitos e principalmente o presidente que a gente está elegendo. Quanto à questão da pena pequena no Brasil, a gente precisa, e aí é importante de novo fazer diferença no caso do estupro, porque às vezes o que a mulher dentro da cozinha profissional pode estar passando pode sim ser um estupro. E aí não vão ser só 2 anos. Estupro é crime hediondo. E aí o ato libidinoso, ele também é estupro. E aí deixa de ser assédio sexual só, né? Então a gente tem 2 anos para assédio sexual, que eu também concordo que é pequeno, porque deixam marcas nas mulheres de forma muito, muito ao longo dos anos. E eu até fui dar uma olhada para ver como é que eram nos outros países, mas é o que a gente está vendo de que
o direito das mulheres é um longo percurso que a gente ainda está passando, ainda temos que inserir a questão, sim, da raça, como foi bem colocada, que a gente está falando na sua maioria, até cheguei a comentar, que as correntes que mais influenciaram na construção dessas leis foram as correntes feministas liberais, né, são de correntes feministas de mulheres brancas, e esse é um recorte importante. Então, no quesito da pena do assédio sexual, é importante a gente lembrar que existe o estupro, né? E pode ser que o que esteja acontecendo no ambiente de trabalho não seja mais só, e um só bem entre aspas, um assédio sexual. E a outra pergunta da Lei Maria da Penha. Eu vi recentemente também, até porque chegou um boletim de ocorrência sobre uma empresa onde eu trabalho, e aí a gente achou esse entendimento de um juiz, que ele aplicava a Lei Maria da Penha num local numa questão de uma mulher que apanhou de um empregador. E aí é por isso que é importante a gente colocar aqueles quesitos de o que é uma lei, uma violência no quesito da Lei Maria da Penha, que não é só dentro de casa, que não é só entre o marido e a esposa, né? Ele precisa de um vínculo de afeto, mas o vínculo de afeto ele não acontece só entre marido e mulher, entre familiares. Então, se a mulher e aí a gente fala muito assim no pesar, né? Porque vítima tem que demonstrar relação de afeto, mas infelizmente nesse caso é preciso pensar em prova, mas ela demonstrando esse vínculo de afeto e de convivência, e de convivência, mas não coabitação, porque não precisam morar necessariamente na mesma casa, mas conseguindo configurar, demonstrar esses quesitos, não é um entendimento consolidado, não são todos os juízes que entendem que cabe a Lei Maria da Penha, mas a gente já tem juiz que está entendendo que sim, cabe a Lei Maria da Penha, foi uma violência baseada em gênero, e aí a gente também tem, para além da violência baseada em gênero, a gente ainda pode incluir além a violência em gênero e na raça, que a gente tem o racismo como crime também, né? Então, demonstrada esses aspectos da Lei Maria da Penha, a gente já está conseguindo, sim, que os juízes entendam que cabe, né? E aí a gente tem a proteção, em certo sentido, maior da vítima, né, que são as medidas protetivas de urgência, que elas saem na hora que a mulher vai para a delegacia, é muito rápido o deferimento delas, caso esse ciclo de violência seja constante, principalmente, mas é o que eu estou dizendo, que ainda não é consolidado, mas eu acredito que o avanço dessa discussão é nesse sentido, sim. E do empregador que deixa de contratar mulheres por questões de licença maternidade. Também é proibido, as mulheres grávidas também têm proteção legal, mas é o que eu falei um pouquinho mais anteriormente, que a gente ainda está lidando com violências e com, nesse caso, com violações de direitos que eles são muito baseados no gênero e numa ideia bem colonial, né, de que a mulher não tem espaços públicos, que o espaço da mulher é o espaço doméstico. A gente sabe que não é. E aí a gente está nessa briga exatamente para que ninguém mais precise bater no peito e diga, olha, o espaço público ele é meu também, e é por isso que é importante votarem mulheres, e que são elas que estão lá brigando pela gente, mas que até quando colocam de contra-reforma, não sei se essa é nova, mas era que eu estava olhando de cima, de contratar mulheres por questões de licença, existe uma defesa, né, dos direitos da mulher, até por conta da licença maternidade, e ela não pode ser discriminada por conta disso, e depois que ela retorna dessa licença maternidade, ela não pode ser demitida, ela tem aquele períodozinho todo, exatamente por conta dessa discriminação, e em caso de discriminação por conta disso, procurar um advogado. Agora a gente vem naquele outro pequeno problema da mulher que tem acesso a um advogado, né? Se ela não tem condições financeiras, quem é que ela pode procurar?
à Defensoria Pública. Aí, na Defensoria Pública, ela vai demonstrar a hipossuficiência dela e não é toda a Defensoria Pública que pega os casos de direito do trabalho, esse é um pequeno outro problema, mas orientação, né? Como muitas das vezes a orientação jurídica ela é paga, então a gente tem esse, pelo menos a orientação não só da Defensoria Pública, mas eu também sou cria da UFPA, e aí eu tenho que levantar a bandeira dos núcleos de prática jurídica, que eu sei que a Federal e do Ceará também tem. Então, eles também estão aí para dar apoio para quem não tem o acesso à assessoria jurídica, por ser paga por um advogado e tudo mais. Os núcleos de prática jurídica, eles também dão essa assessoria jurídica para as pessoas hipossuficientes que não têm condições de pagar um advogado. E eles dão toda a orientação e suporte necessário para a pessoa. Alguns têm um convênio com a Defensoria Pública e já encaminham para a Defensoria Pública, outros fazem só mais esse serviço de orientação. Mas também é um instrumento que as pessoas vítimas, nesses casos, podem estar procurando, sim. Eu não sei se tem mais alguma colocação, se a Eveline quer falar alguma coisa. Kelly, só a Regina que colocou aqui por último, vou ler para você. Ela comentou que nas cozinhas industriais existe também o assédio moral e as mulheres não reagem por desconhecimento da lei e por medo de perder o emprego. Como fazer nesse caso para que as mulheres tenham o direito de trabalhar sem ser desrespeitadas? E aí ela conclui perguntando: os sindicatos orientam as mulheres nesses casos? Os sindicatos, eles são instrumentos muito importantes nesses casos principalmente, porque teoricamente o sindicato, eu digo teoricamente porque nem todo sindicato infelizmente faz, mas teoricamente o sindicato ele está aí para representar o coletivo dos trabalhadores, né? Então são eles que estão à frente. Não adianta às vezes um trabalhador sozinho ele não tem a força, mas o sindicato, por estar representando uma coletividade, ele tem a força para estar lá diante ao patrão. É muito complicado, e aí a gente vê a desforma do trabalho. É muito complicado um trabalhador sozinho ir negociar com o patrão. Ele não tem condição de negociar com o patrão. E o sindicato está aí exatamente para fazer essa negociação, esse meio de campo. E aí vai depender muito do sindicato, infelizmente, mas os tribunais, eles estão aí fazendo campanha de assédio moral, exatamente para que os sindicatos também assumam o papel importante deles nessa luta pelo combate do assédio moral, né, no ambiente de trabalho. Eles têm um papel muito importante. E eles deveriam orientar, até porque o sindicato também tem advogado. Então, o advogado do sindicato, ele tem toda a perspectiva jurídica de leis de proteção, de o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí também vai da gente estar cobrando os próprios sindicatos, não só os sindicatos, mas os conselhos também, né? Tem muita profissão com conselho, e os conselhos também são importantes nesses casos. E eles também têm esse arcabouço jurídico de estar aí para ajudar, né, para auxiliar. Muitas das vezes não atua, mas auxilia, né? Na falta de informação, eles são instrumentos muito fundamentais. Obrigada, Kelly. Líbia levantou a mão. Líbia, você gostaria de falar agora? Ou você prefere que a Eveline fale e você fale em seguida? Oi, eu queria falar agora, antes da Eveline, só porque eu queria fazer uma pergunta a ela. Tá? Pode ser? Tá, pode sim. Eveline, primeiro, assim, parabéns pelo teu trabalho. Eu não assisti teu defesa do TCC, né, mas hoje eu pude ver um resumo. Também agradeço a Kelly Meire pelas contribuições que ela trouxe, a professora Adriana por ter aberto esse espaço no grupo. É um grupo do meu coração, realmente, assim, minha vontade é sempre de voltar para esse grupo e continuar a escrever muita coisa nele. Bom, quando eu vendo tudo que vocês falaram, quando eu estava vendo o que a Eveline estava falando, eu me lembrando das minhas experiências pessoais nas cozinhas que eu passei, né? E
E aí, agora que a Regina colocou essa última pergunta, eu acompanho também esse site, achei muito legal tu ter escolhido essa página do Basta. Essa página, ela sofreu depois uma retaliação, tipo, foi uma esposa da criadora da página, não sei se você ficou sabendo, Evelyn, né? Assim, por um nada, fizeram uma esposa enorme de uma chefe. Lembrando que chefe nunca é um nome feminino, né? Chefe já é. Quem pode ser chefe é só o homem, porque só ele pode ter trabalho remunerado e ganhar na cozinha, a mulher para ser o espaço doméstico. E mesmo o espaço doméstico ainda não é para ser remunerado, então toda essa luta, assim, eu gostei muito hoje de tudo que vocês trouxeram. E eu vendo as minhas experiências é exatamente essa, assim, você sofre sim assédio moral, beira às vezes o crime, né? Porque às vezes tem a coisa do dia a dia, mas é uma coisa que desgasta, você fica todos aqueles, eu acredito em todos aqueles relatos que tem lá no site do Basta e muito mais, assim. Às vezes eu passei por algumas experiências, eu fico, eu mando ou não mando, assim, porque já faz um tempo. E mesmo depois que eu saí da cozinha, que eu não estou mais trabalhando assim em cozinha, e fui para academia, fui dar aula na gastronomia, ainda assim continua, né? Eu vejo as alunas sofrendo, eu vejo o corpo docente sofrendo. Dentro da academia, pesquisando sobre alimentação, eu vejo isso também, né? Assim, às vezes trazer uma abordagem, querer estudar. Você estuda algumas. Eu estou nas ciências sociais, então acabei tendo contato com várias autoras, falando sobre subalternidade, sobre a Spivak, com a Lugones, com todas essas que a gente falou aí, com a Sandra Harding. E aí, quando eu quis trazer isso para dentro da minha pesquisa, por exemplo, eu senti uma resistência. Não, não toque não na questão de gênero, né? Então, é muito importante, assim, eu agradeço muito e eu espero que a gente também continue, depois, a gente possa daqui desenvolver alguma sequência. Era mais isso. Aí, obrigado, então eu vou desligar meu microfone. Tchau, gente. Iveline, é com você. Ela Pronto. colocou aqui uma coisa importantíssima, só destacar. Ela disse assim: faltou falar da mulher que não pode envelhecer também, que perde o emprego, também é discriminada, de fato. Gente, como vocês podem perceber, né, é uma discussão assim que tem vários, né, vários caminhos a ser percorridos, né? E assim, eu fico super feliz mesmo, assim, eu acho que eu acertei muito em trazer essa discussão. Eu tive uma certa, né, ficava às vezes pensando, será? Porque eu não tinha visto essa discussão ainda na UFC, né, especificamente, na gastronomia, né? E aí eu digo, será se alguém vai querer, né, me orientar com isso, né? Vai dizer, não, vamos... Mas, graças a Deus, né, o professor aceitou e tudo mais. E eu acho que é o primeiro passo para a gente aí começar a construir uma nova história, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque também no dia da minha defesa, a professora Alessandra disse que vai ter uma disciplina, né, que é questão de gênero na gastronomia. É essencial, a gente tem que estar discutindo isso, e aí não só na gastronomia, eu acho que é na universidade de uma forma geral, né? Porque, como a Regina falou, nas cozinhas de indústria, né? Tá lá a galera do curso de engenharia, né? Esqueci o nome das engenharias de alimento, né? E aí, será se eles têm essa discussão lá, né? Enfim, será se a galera da administração, né, que vai administrar aí as empresas, os restaurantes, tem essa discussão no curso, sabe? E eu acho que a gastronomia ela pode trazer isso, né? Trazer esse movimento, incentivar essa discussão entre os alunos, né? Seja numa disciplina, seja trazendo também para fora da universidade, nas escolas, a gente discutir aí com o povo que vai fazer, com os estudantes que vão fazer vestibular e aí querem fazer gastronomia, porque o que eles têm a imagem da gastronomia, aquilo que eu falei, né? Do glamour, do chefe, né? É tudo lindo, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso, né? E aí faz o vestibular nessa perspectiva, né? E já vem na perspectiva do Masterchef, que ele que manda e bota aquela doma logo, né?
e vai no grito. E a gente tem que começar a desconstruir isso, né? E dizer que a gastronomia é a infinidade aí do que você imaginar, né? E é isso, eu acho que a gente tem que caminhar, né? Eu acho que a sementezinha aí foi plantada. A Yuri, né, trouxe algumas questões, né, dentro de gênero, né, as mulheres negras e tudo mais. Era uma questão que eu sempre conversava com a Elô, né, que participou da minha banca. Eu dizia: Elô do céu, se eu adentrar, né, eu trocava muito figurinha com ela, né, se eu adentrar nessa questão de gênero, trazer para as mulheres negras, vai ser assim, não vai ser mais nenhuma monografia, né, vai ser uma dissertação. Mas fica aí a dica, né, para as colegas, né, os colegas aí, trazer essa discussão. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que avançar mesmo nisso, e, como eu repito, né, e aí começa desde a nossa casa, né, nas nossas relações dentro de casa, né, nas nossas relações, né, no trabalho, nas nossas relações com os nossos amigos e amigas, né, que às vezes na brincadeira diz alguma coisa e, como é amiga, a gente deixa passar. Não, a gente tem que começar a rebater. Epa, não é assim não, viu? Eu fiz gastronomia, mas não é para estar pilotando fogão, não. Quando é que tu vem fazer aqui comida na minha casa para mim? Né? Tipo assim. Aí eu digo: não é assim não, meu amigo. Fiz gastronomia, não foi para estar pilotando no fogão, não. Do mesmo jeito que eu sei fazer, você também pode fazer. Eu posso lhe passar uma ficha técnica e você vai seguindo, né? E aí eu acho que a gastronomia ainda tem muito que caminhar também, sabe por quê? Porque nós não temos um conselho, nós não temos um sindicato, né? E a gente tem que correr atrás disso, né? Para fortalecer essa luta, né? Porque até então é uma profissão que está em alta, que tem um glamour, né? É um glamour, é um status, mas se a gente for ver em termos, né, financeiros, não é, né? É um trabalho bastante precarizado, né? Bastante adoecedor, e a gente precisa, né, ter um conselho, ter sindicato, enfim, fazer um movimento em prol disso, né? E eu acho que a gente, né, que está saindo, né, que já que está aí no campo, atuando ou não, acho que a gente tem que começar a se reunir, ver, para pensar essas possibilidades aí. E aí eu queria responder, né? Lembrei aqui da pergunta da Natália, que ela disse como é que as empresas burlam, né? E aí trazendo para a gente da gastronomia. Vai que a Natália é dona de um estabelecimento aí. E a Natália diz: ô, Eveline, eu queria tanto que tu fosse aqui a chefe aqui, né? Que tu mandasse aqui nessa cozinha, tudo. Mas eu não tenho como te pagar, né? Como chefe. Eu tenho como te pagar, vamos dizer, como auxiliar de cozinha. Eu não sei quais as hierarquias, assim, não agora, né? Mas vamos dizer, como auxiliar de cozinha. Aí eu, Evelinha, acabei de me formar, estou desempregada, precisando desse dinheiro, né? Um dinheirinho, assumo, né? Por quê? Porque a negociação, como a Yuri bem colocou, né? É com o meu patrão ali, é com o meu chefe, né? E aí a empresa burla. Ou seja, eu exerço um papel, né? Uma função lá, da qual eu não estou sendo remunerada. Mas aí que vai, de repente, daqui a 5, 6 meses, né? Eu saio e ela contrata um homem. Mas para o homem ela talvez vá ter dinheiro para pagar, né? O que de fato é. Então, assim, é um exemplo, né? Que eu acho que é bem comum, né? Na gastronomia. Já vi relatos de amigas, né? Dizendo isso. E é isso, dizer que, assim, agradecer, estou muito feliz em estar aqui, né, dividindo essa tarde nessa discussão, e espero, né, que já saia o artigo aí, né, que seja publicado e que seja só o primeiro de muitos, né, que venham mais debates com relação a essas questões sociais, né. Kelly, você quer fazer alguma fala de finalização? Porque eu te coloquei para responder um monte de coisa, né? Não sei se você se sentiu contemplada. Eu senti sim, eu acho que o exemplo que a Eveline deu, ele é um exemplo geral, dentro da cozinha profissional, mas ele é um exemplo para qualquer outra também área de atuação, dessa conversa informal entre, às vezes, amigos ou, às vezes, conhecidos. E ela perpassa não só as empresas pequenas, mas elas vão chegar lá nas empresas grandes. E é um exemplo bem, bem
bem fundamental de como acontece e de como a gente ainda vê essa desigualdade salarial. E eu acho que é um pouco isso que falaram sobre gênero ser, discussão de gênero ser semente, é isso mesmo. Acho que de todas as áreas a gente está aí fazendo esse caminho, esse movimento para que as discussões sobre o gênero, principalmente dentro do nosso país, para que a gente use autoras brasileiras, utilize as autoras latinas, né, que são elas que estão aqui, estão vendo nossa realidade, que sabem da nossa história, e que é muito importante a gente estar pontuando nesse caminho de todas as áreas e que nenhuma área vai sozinha, né? A gastronomia está aí, os profissionais do direito também estão aí, e uma área vai no debate de várias disciplinas juntas. E agradecer mais uma vez o convite, né? E me colocar à disposição, se vocês quiserem fazer esses debates aí interdisciplinares, a gente está aqui. Muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Eveline. Também queria agradecer a Adriana, ao grupo, a todo mundo. Queria só dar um último recado. Como eu não acredito em conhecimento neutro, como eu não acredito que a universidade não tem papel, acho que a universidade tem uma função social importantíssima. O debate de hoje passa por uma discussão estrutural da sociedade, criação de políticas, né? Então, amanhã, para quem tiver condições, respeitando as devidas condições sanitárias, vamos para as ruas, fora Bolsonaro, né? Vacina para todo mundo, e vamos seguir.